Bom dia. Dando continuidade às atividades do CICIT, é com muita alegria que hoje nós apresentamos a professora doutora Maria Isabel Rodrigues, que vai proferir a palestra A Estatística como Aliada no Desenvolvimento de Processos e Produtos. Então, uma breve apresentação da professora Maria Isabel, um resumo, da sua biografia. A professora Maria Isabel Rodrigues formou-se em Engenharia de Alimentos em 1985, pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, da FEA. Obteve o título de mestrado em 1989, em 1993 o título de doutor, realizando parte experimental em Reading, na Inglaterra, e em 2001 obteve o título de livre docência. Vem trabalhando com planejamento de experimentos e otimização de processos desde 1990, e em 1995 criou a disciplina na pós-graduação da FEA, oferecendo o curso todo semestre e in company para empresas privadas, outras universidades e instituições. Em 2005, publicou o livro Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos, juntamente com o professor doutor Antônio Francisco Iema, e a terceira edição do livro, revisada e ampliada, já foi publicada neste ano de 2014. Aposentou-se em 2009 da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, continuando como professora voluntária na pós-graduação, para montar a empresa Protimiza, assessoria e treinamento em planejamento de experimentos e otimização de processos, e se dedicar exclusivamente ao ensino e assessoria na utilização desta ferramenta. Então, atualmente, ela tem trabalhado como consultora, aplicando esta ferramenta estatística em várias áreas, como biorremediação, desenvolvimento de métodos analíticos e microbianos, processos enzimáticos e fermentativos, bem como nas áreas automotiva, química, petroquímica, cosmética, farmacêutica e para indústrias de alimentos. Então, com vocês, a professora Maria Isabel Rodrigues. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a organização do CICIT por estar aqui. É uma honra muito grande poder falar um pouquinho de planejamento de experimentos, que tem sido a minha vida nos últimos 24 anos. E, para a felicidade de vocês, eu não sou estatística. Se tiver algum estatístico aqui fazendo essa brincadeira, porque eu sei que muitos de nós, engenheiros, químicos, biólogos, enfim, sempre tivemos muito receio da estatística, Eu mesmo, na graduação, quando fiz estatística, a hora que terminou o curso, eu falei, ai, que bom, passei nunca mais, Mal sabia que 5 anos depois, no meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um curso de quimiometria, onde eu vi só 3 aulas de planejamento de experimentos dentro de todo o conteúdo, só com 2 e 3 variáveis, mas eu falei, se isso for verdade, eu quero estudar, Porque se essa ferramenta for isso que está sendo falado, vale a pena estudar. E eu entrei na Unicamp em 1975. Muitos vão falar que eu não tinha nascido, Em 75, como técnica de alimentos. E fiz o colégio técnico da Unicamp. E de 75 até 90, daí eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo na Unicamp, o que naquela época era uma coisa bem rara, porque a gente não tinha um curso noturno ainda, mas eu tive essa oportunidade. E ontem até a palestra do Dr. Flores me alegrou muito, a palestra de abertura, porque ele falou coisas que eu assinaria embaixo de tudo que ele falou, eu acredito, sempre falei muito aquelas coisas para os meus alunos, a importância de valorizar cada cadeira da universidade, o quanto é importante isso, o quanto a gente pode fazer a diferença nesse país, se a gente levar a sério, os nossos estudos, porque eles estão investindo na gente. Então, eu vim de uma origem muito simples e tive essa felicidade e oportunidade de estudar na Unicamp e trabalhar ao mesmo tempo, sempre valorizei toda a oportunidade que me foi dada. E de 75 até 90, sempre trabalhei com a técnica de tentativa e erro, como todo mundo, sempre trabalhava. E naquela época, era uma época diferente até, onde os técnicos ajudavam muito
alunos de mestrado e doutorado que eram professores de outras universidades. E eles tinham muito pouco tempo, era diferente, não é que nem hoje, que você recebe a bolsa, você fica lá 2 anos para o mestrado, 3, 4 anos para o doutorado, você fica imerso lá. Naquela época, não, o pessoal levava 7 anos uma tese de mestrado, 10 anos, até porque era professor de outro local. Então, a gente, como técnico, ajudava muito o trabalho prático, né, desses estudantes de pós. E a gente seguia, né, as orientações e fazia técnica de tentativa e erro. No meu doutorado, quando eu vislumbrei a estatística como uma ferramenta aliada à tentativa e erro, eu quis usar. Tive muita dificuldade no início, porque na minha tese eu tinha 7 variáveis, e eu só tinha visto 2 e 3. Então, foi um desafio muito grande, mas eu comecei a estudar muito aquilo, e de 90 para cá, acabou se tornando a linha de pesquisa, o eixo do meu dia a dia, do meu trabalho. Né? Bom, e como a Ali falou, em 95 eu tive a oportunidade de criar a disciplina, e auxiliando as pessoas com os seus problemas. Quanto mais a gente ajuda os outros, mais a gente aprende, porque para auxiliar as pessoas, a gente acaba estudando e acaba aprendendo. Então, eu vou falar aqui para vocês, eu tenho que considerar que a maioria nunca ouviu falar, então eu vou dar uma breve introdução, né, da metodologia de planejamento de experimentos, e selecionei 3 estudos de casos, né? Obrigada. 3 estudos de casos, mostrando a aplicação da ferramenta, ok? Bom, essa ferramenta também é muito conhecida como DOE, né, que é da sigla de Design of Experiments. Onde a gente pode usar essa ferramenta? Bom, o ideal é, na prática, você pensar já no desenvolvimento do produto, um processo, não depois correr atrás do prejuízo. Se a gente já organiza os nossos ensaios, os nossos experimentos, quando eu vou desenvolver um produto em processo, a chance dele sair otimizado já é muito maior, né? Na prática, industrialmente, né, infelizmente, as pessoas pedem socorro para essa ferramenta quando já tem alguma coisa, né, com problema. Mas o ideal seria as indústrias pensarem já no início, né? Eu acho que ainda vai levar alguns anos para isso se tornar uma coisa assim normal, né? Mas vai se chegar lá, né? Porque o gasto de tempo, de dinheiro, né, é muito menor do que a pessoa ficar. Eu sempre digo para meus alunos, né? São muito jovens para gastar tempo, dinheiro fazendo tentativa e erro. Você faz um monte de ensaio, tentativa e erro, né, com o perigo de chegar em lugar nenhum, né? Quando eu quero melhorar um produto ou processo já existente, isso é muito comum em indústrias. Quando eu quero desenvolver ou melhorar metodologias analíticas, as pessoas têm descoberto muito essa ferramenta para melhorar metodologias. Por exemplo, eu tenho lá um cromatógrafo, um CG, um HPLC, e quero melhorar a resolução do pico dele. Então, eu quero estudar as variáveis, né? Vazão do eluente, temperatura da coluna, a concentração molar do eluente, tem várias coisas, né, para otimizar a resolução do pico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Petrobras, onde a gente estudou uma metodologia aplicada, de microbiologia aplicada. Então, é muito bacana. Uma das coisas mais importantes do uso dessa ferramenta é conhecer o efeito das variáveis do processo frente às perturbações. Ou seja, se eu estiver trabalhando numa faixa de temperatura, numa faixa de pH, ou mesmo em formulação, vários ingredientes numa formulação, se eu faço uma mudança, uma alteração,
qual o impacto que tem nas minhas respostas? Isso, matematicamente, é que a gente calcula os efeitos das minhas variáveis, né? Então, é muito importante. Se o meu efeito não é estatisticamente significativo, ótimo, significa que dentro da faixa estudada, a minha variável é robusta, eu posso trabalhar na condição mais econômica, na condição mais operacionalmente mais interessante e tal. Mas se ela tem um efeito significativo, qual a condição melhor que eu devo trabalhar? Então, esse conhecimento é muito importante, é uma das coisas que a gente aprende em primeiro no uso dessa ferramenta, né? Que ela dá essa informação da robustez. Bom, vantagens. Eu tenho maior confiabilidade nos resultados obtidos, não tenha dúvida, porque a gente trabalha com probabilidade estatística. Reduz o número de experiências com melhor qualidade de informações e resultados, não tenho dúvida, né, que a gente acaba fazendo bem menos ensaios do que tentativa e erro. É possível detectar o erro experimental e avaliá-lo, isso é importantíssimo. Eu brinco, não adianta a gente colocar o erro embaixo do tapete, né? Porque uma hora ele aparece. Então, estatisticamente, como eu posso avaliar o experimental, isso é importantíssimo, porque eu posso mapear todo o meu processo e ver aonde que eu tenho o experimental para eu poder minimizar. Porque se a pessoa está fazendo tentativa e erro, e ela mexe no pH, e daí dá um resultado melhor do que deu anteriormente, ela fala, oba! Eu acho, isso é até um exemplo que eu sempre conto em aula, que aconteceu com uma aluna doutorado minha, que no mestrado a gente tinha trabalhado com micro-organismos para produção de lipase, ela tinha feito vários delineamentos experimentais, otimizado o processo. No doutorado, a gente trocou de micro-organismo, um outro micro-organismo de interesse de um grupo da UFRJ. O primeiro delineamento experimental que a gente fez deu um erro experimental enorme, que a gente chama de erro puro. Daí eu falei, olha, não adianta diminuir confiabilidade, nada disso. Vamos ver aonde está o problema, vamos mapear todo o processo para ver por que esse erro experimental está tão grande, né? E eu desconfiei do inóculo, da forma do protocolo do inóculo, que funcionava muito bem para aquele micro-organismo anterior, e para esse provavelmente podia estar dando algum problema, porque o resto estava tudo muito bem controlado. Daí fomos conversar com uma pessoa especialista, a professora Lúcia, ela é especialista em fungos. Ela falou, olha, vocês só perceberam isso porque vocês estão usando a estatística. Senão, o que acontece? Você muda o pH, fala, melhorou porque eu mudei o pH. Muda a temperatura, agora piorou porque eu aumentei a temperatura. E daí, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é porque você tem alguma coisa fora do controle que está fazendo essa variação acontecer, e não é porque você alterou o pH ou a temperatura, né? Mas sim porque você tem alguma coisa fora do controle e você não está sabendo. Então, enxergar isso no delineamento experimental ou erro experimental é muito importante. É possível utilizar mais de uma resposta ao mesmo tempo. Sim, eu posso ter 2, 3, 4 variáveis independentes e NY variáveis respostas. Eu sempre conto o caso do Hinaldo da Sadia, um pesquisador lá que estava desenvolvendo um embutido de interesse da Sadia, e ele tinha mais de 200 Y respostas, né? Foi um trabalhão. Então, a gente pode ter inúmeras Y respostas. E a análise multivariável permite verificar e quantificar efeitos sinérgicos e antagônicos entre elas, né, que isso é muito importante, enxergar efeitos de interação, que coisa que um fator por vez a gente não enxerga. Aqui, só para dar uma ideia, a evolução do número de artigos publicados usando essa ferramenta ao longo dos anos. Então, ela é da data de 1950, os primeiros artigos que apareceram do box foi em 50, quase que a gente não encontra nada até a década de 70, depois de 70, 90, um pouquinho mais, e 90 dá um boom, né? Aqui a gente tem 3 bases de dados, a Food Science, Biológica Agricultura, Chemical Science, todas elas a gente vê exponencial, a gente vê um boom na década de 90. Por quê? Os softwares amigáveis, os PCs que entraram nas nossas salas, né? Só que, por outro lado, um perigo muito grande, que com os softwares amigáveis vem o quê? Clique, clique, e se a gente não pensa o que está fazendo, corre um risco muito grande de usar um software sem saber os fundamentos da ferramenta, né? E fazer o brinco, fazer otimização, faz daí bobagem sequencial, né? Se a gente não souber o que estiver fazendo. Então, a gente não pode virar refém do software. O software é uma ferramenta, é uma calculadora, né, avançada, que faz uns cálculos,
né, que na mão é bem chatinho de fazer, mas eu tenho que saber o que está fazendo. Se eu não souber o que estiver fazendo, a interpretação pode ficar totalmente equivocada. Bom, onde a gente pode aplicar essa ferramenta? Eu coloquei em alguns lugares onde eu tenho tido oportunidade, né, nesses 24 anos de trabalhar. Lógico, na indústria de alimentos, ali é onde eu cresci, né, e onde comecei de primeiro a atuar. Na indústria química, farmacêutica. Esse ano eu dei 2 cursos na indústria Cristália, que é uma indústria farmacêutica lá em Itapira, né, onde o pessoal tem um interesse enorme de aplicar, né, nos produtos farmacêuticos, porque são caríssimos. Eles me contavam 1 litro de um ativo lá, coisa assim de 10 milhões de reais, um absurdo. Então, qualquer coisa que, né, qualquer gota que eles percam é uma fortuna. Na área de cosmético, né, na Natura, eu tive a oportunidade de 4 cursos lá, dá para aplicar desde a produção, tem um até estudo de caso que eu selecionei, que é da Natura, de selagem de bisnagas, desde formulação, né, do produto até mesmo na produção industrial. Na área de bioprocessos, petroquímica, automotiva, tem um exemplo que quando eu dou o curso, ou o mini curso, o pessoal gosta, que é um exemplo da Bosch, que eu pude trabalhar lá, na peça do Uno Flex, do controle do combustível, né? Então, nós estudamos as variáveis da produção do controlador do combustível do Uno. Então, bem interessante. Bom, a escolha do planejamento adequado é função. Primeiro, do número de variáveis independentes envolvidas no estudo. É ela que vai determinar qual tipo de alinhamento é adequado. A disponibilidade da matéria-prima, porque às vezes você tem produtos caríssimos, como eu falei, então isso também tem que ser levado em conta. A viabilidade do número de ensaios que podem ser realizados, mas sem perda na qualidade das informações obtidas. E o custo do processo como um todo em estudo. Bom, então eu selecionei esse exemplo, que é até do meu livro, capítulo 4, que mostra, foi um exemplo feito no nosso laboratório, né, foi um estudo de caso feito no nosso laboratório por uma aluna de iniciação científica, Ana Carolina, em 2000, mostrando a técnica tentativa e erro versus o planejamento experimental. Bom, eu escolhi para estudar o efeito do pH e da temperatura, porque isso é uma coisa bem comum, né? Isso abrange diversas áreas, né? Como pode ser uma enzima, um catalisador. Então, para estudar o pH e a temperatura ótimo dessa enzima. Bom, aqui escolhi 3 estratégias, né? Na verdade, esse exemplo foi o exemplo que eu me apaixonou, eu falei assim, nossa, se isso for verdade, eu quero estudar isso, que é do box, né? Então, só que no box ele tem esses 2 caminhos, um fator por vez e do DOE. E como na época eu nem pensava em escrever livro, né, quando montei isso para Ana Carolina realizar esses ensaios, e eu montei, então, um fator por vez, que é a técnica tentativa e erro. Então, primeiro estuda 5 pHs, depois vê qual foi o pH que deu o melhor resultado, ou achei o pH, daí fixa o pH naquela condição, e daí estuda 5 temperaturas. Então, dessa forma, eu faço 10 ensaios, ou 9, se eu não repetir aquele anterior, né? Mas, se eu quero estudar todas as combinações entre 5 de pH e 5 temperatura, daí eu tenho que fazer 25 ensaios. É outro caminho. Ou um delineamento, que a gente chama de DCCR, que é o delineamento composto, as 4 combinações, os 3 pontos centrais, no mínimo, e os 4 pontos axiais para obtenção de um modelo segunda ordem. Daí realizaria 11 ensaios. Então, vamos ver um por um aqui.
Então, primeiro caminho, ela realizou 10 ensaios. Então, primeiro fixamos o pH a temperatura em 40 graus e variamos o pH. Era uma enzima inulinase, uma enzima bastante conhecida no laboratório, então a gente já tinha uma ideia da faixa de pH, temperatura dela. Então, se a gente não tem, mais do que nunca, que o delineamento experimental é muito mais interessante do que o tentativa e erro, né? Bom, temperatura 40 graus, 5 pHs. E temos, então, aqui as atividades, resultados experimentais, onde a gente vê que o pH 4 deu a melhor atividade. Falou, oba, achei o pH que me dá a melhor atividade, agora eu vou fixar o pH em 4 e vou variar a temperatura. Então, vario a temperatura e vou encontrar que a melhor temperatura está em 60 graus, que foi a melhor atividade, né? Porque aqui o objetivo é maximizar a atividade da enzima. Bom, com um conjunto de ensaios desse, eu posso realizar apenas esses 2 gráficos. Ou atividade em função do pH para a temperatura constante, 40 graus, ou atividade em função da temperatura para o pH a 4 graus, constante. E não dá para fazer uma avaliação estatística, um erro experimental, porque cada ponto é um ponto individual, né? Não dá para tirar uma informação, uma robustez. Faço 10 ensaios e é frágil, né? Um resultado frágil. Segundo caminho. 5 temperaturas e os 5 pHs. Lógico, agora eu tenho mais informação. Também trabalhou, né, mais que 2 vezes. Então, 25 respostas. Daí eu tenho ou atividade em função do pH para 5 temperaturas, né, ou atividade em função da temperatura por 5 pHs. Posso graficar tanto de uma forma ou de outra. Lógico, agora eu tenho mais informação, porque trabalhou mais também. Mas, mesmo assim, cada ponto é um ponto, não tem uma repetição. Não dá para fazer uma avaliação estatística aqui. Só dá para dizer, olha, aqui dá para ver que em 60 graus, né, que são os triangulinhos aqui, eu tenho a melhor resposta de atividade, que está aqui ao redor de 4,2 graus, 4,2 de pH. Mas eu não tenho ainda essa robustez, quanto de temperatura, quanto de pH. Não me dá essa informação. Usando delineamento um DCCR, um delineamento composto central rotacional, né? Daí agora eu vou realizar as 4 combinações estatisticamente possíveis em delineamento experimental. Aqui estão as colunas que a gente chama de colunas codificadas, né, normalizadas. Então, menos 1 corresponde ao pH 3,6, mais 1 corresponde ao pH 6,4, menos 1, 41, que é o ponto axial, o pH 3, mais 1, pH 7, e o ponto central, que é a média aritmética do mínimo e do máximo, é o pH 5. E a mesma coisa para a temperatura. Então, agora, Ana Carolina, nós fizemos 4 pontos centrais, o mínimo são 3, né? Nós fizemos 4 pontos centrais, e aqui eu tenho muito mais informação. Primeiro, dá para ter uma ideia de quão bom está o meu processo. Se aqui tivesse um erro experimental muito grande, falo, olha, tem alguma coisa errada. Foi aí que lá, aquele caso que eu falei para vocês, a Janaína, que eu falei, o erro puro, que a gente chama do erro puro, que são das repetições genuínas, ele está muito alto. Tem alguma coisa fora de controle que a gente não está sabendo. Vamos parar tudo e vamos ver o que é. Vamos mapear todo o processo. Então, isso dá para a gente uma noção muito importante de como está a robustez do nosso processo e a repetibilidade dele, né? E também, condição horrível de atividade, né? Onde a atividade é muito baixa e condições de atividades mais altas. E com um delineamento experimental desse, nós temos direito de tirar um modelo matemático da resposta Y, atividade, em função, né, das minhas variáveis independentes, X1, X2, que é o pH e temperatura. Daí, nós podemos, então, obter um modelo matemático, fazer análise estatística, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é uma palestra, não é curso. Então, não teria tempo hábil para fazer toda essa explicação. É só para ter uma ideia, né, dos benefícios da ferramenta estatística, né? Então, aqui a gente realiza uma análise de variância, uma nova, para ver se esse modelo é estatisticamente significativo. O modelo o R², né, um bioprocesso. Eu brinco,
né, aluno de iniciação científica e tem pouca experiência no laboratório, está excelente, né? O R², e o F calculado, da regressão em relação a resíduos bem maior que o F tabelado. Então, esse modelo é válido e eu posso tirar a superfície de resposta e as curvas de contorno, né? A superfície de resposta tridimensional e a curva de contorno aqui. E dá para ver que a informação é muito mais rica, porque aqui a gente tem esse miolinho aqui, onde é o máximo de atividade. Cada cor aqui representa uma faixa da resposta, né? Então, aqui de 450 ao redor de 500, a gente está nessa condição aqui, né? Nessa elipse aqui. Então, se comparado com os outros métodos, a gente vê que a gente tem uma informação muito mais rica. Vamos supor, isso já me aconteceu várias vezes, né, com projetos, de aqui, em vez de ser pH, ser um ingrediente de uma formulação muito caro. O que acontece? Eu vejo que, tanto aqui se derivar aquela equação anterior e achar a inflexão, eu vou encontrar esse ponto aqui, né, para pH e para temperatura. Só que o nome da metodologia já fala, análise de superfície de resposta. Significa o quê? Que se eu posso fazer análise da superfície de resposta, é muito mais interessante, porque eu posso escolher essa condição aqui com essa condição, se esse ingrediente aqui for muito caro, por exemplo, eu posso vir aqui e falar, eu vou fazer uma validação experimental em triplicata nessa condição onde eu vou ter uma economia muito maior. Eu vou lá, escolho 1, 2, 3 pontos, quantos eu quiser, da minha curva de contorno, que é a superfície rebatida, né? E valido experimentalmente em triplicata, faço um teste de comparação de médias e estatístico e falo, olha, tá vendo? Aquela condição ali, né? É uma condição mais barata, né? E que me leva ao mesmo resultado que ali é do ponto de inflexão. Então, eu fecho naquela condição, valido e ponto, né? E aqui, fora que a superfície de resposta, né, ela me mostra que a enzima gosta de um pH mais baixo, a temperatura está aqui de 60 mais ou menos 5 graus, né? Então, é muito mais rico do que as outras duas opções anteriores, né? É isso que me fez me apaixonar, eu falei, por essa ferramenta, eu falei, eu vou trilhar esse caminho, né? E eu sempre falo para as pessoas, em 90, quando eu comecei a trabalhar com isso, já fazia 15 anos que eu trabalhava, né, no laboratório. Imagina se eu falasse assim, não, mas sempre trabalhei desse jeito, já faz 15 anos que eu faço assim, vou mudar agora por quê? Eu teria perdido a oportunidade de, nesses últimos 24 anos, trabalhar com uma ferramenta tão rica. Não é verdade? Então, quando uma pessoa fala assim, mas nunca é tarde. Mas eu fazia assim, fazia, mas a gente pode fazer diferente, né? Então, e se a gente aumentar um fator, em vez de dois, que era a minha intenção com a Ana Carolina, era estudar pH, temperatura e concentração do substrato. E daí, quando eu apresentei o plano para ela, ela falou assim, professora, muito obrigada, mas eu vou desistir da bolsa, eu vou embora. Eu falei, não, Ana Carolina, então fica, eu desisto do fator. Fiquei só com 2. Porque, olha só, né? Se aumenta um fator, para eu estudar, ela não quis fazer os 125 ensaios. Se eu estudar uma variável a mais para cobrir a mesma região do espaço, olha só, 125 ensaios, sendo que com o DCCR eu faço 17. Então não tem como, não tem comparação de uma metodologia com a outra. E lógico, a outra é uma opção pobrezíssima, né, no sentido assim de que não dá informação nenhuma, eu posso estar totalmente longe da área estudada, totalmente da área ótima, né, do ponto ótimo, totalmente. Bom, é muito fácil, né, nossa área, listar N fatores de estudo, né? A gente começa a listar pH, temperatura, formulação, um monte de coisa, sais minerais, aí vai embora, né? E em qualquer processo é muito fácil a gente listar um grande número de variáveis. E é possível, né, a gente
tem ferramenta para estudar todas essas variáveis, né? Imagine, a medida é na potência, né? Então, à medida que aumenta o número de fatores, vai dobrando, aumenta um fator, vai dobrando, né, o número de ensaios. Então, eu tenho que ter ferramenta para isso aqui. Bom, aqui eu dei só um panorama, né, com as estratégias possíveis em função do número de fatores, que isso está no meu livro, lá no início do capítulo 5, né, onde a gente está bem detalhadinho, cada opção que aparece aqui tem lá a explicação teórica através de um estudo de caso real. Mas só para ter uma ideia, né, das opções. Então, 2 ou 3 fatores, normalmente é um delineamento composto central ou um delineamento composto central rotacional, né? Não dá para fazer delineamento fracionado nisso, embora, né, tenha, tanto em livro como em software, o 2 a 3 a menos 1, 4 ensaios para avaliar 3 fatores, que para mim é uma aberração. Eu sou contra, né? Matematicamente, eu mostro, provo, porque eu sou contra, né? Todos os efeitos principais ficam confundidos com efeitos de primeira ordem, e isso é um perigo enorme, você não sabe se o efeito da variável mesmo ou se é resultado da interação de primeira ordem, que pode ser importante, que está grudado nele. Então, assim, eu sou contra, eu acho que, assim, a economia na base da porcaria, daí fazer uma coisa desse tipo, né? Eu 2 a quinta menos 2, 2 a 6 a menos 3, 2 a 7 a menos 4, que são os delineamentos completamente saturados. Eu falo, não é porque eu vou deixar de fazer tentativa e erro e usar uma ferramenta estatística, que daí eu vou economizar ensaio a tal ponto de comprometer todas as minhas interpretações. Então, tem que existir o bom senso nisso, né? Eu economizo ensaio, sim, mas de uma forma que eu não perca informações e não fique matematicamente, né, e literalmente confundido, né? Então, quando eu dou o curso, eu explico detalhadamente, matematicamente isso. Por que eu digo isso? Ok? Bom, então, a partir de 4 fatores, 5 fatores, já começa a aparecer os delineamentos fracionados, que são muito úteis como uma pré-triagem das variáveis, ou mesmo industrialmente, através dos efeitos das variáveis, a gente pode ver o impacto de cada um, reconfigurar, pôr para validar. Porque muitas vezes, industrialmente, aquele exemplo mesmo lá da Bosch, eram 6 variáveis, no técnico são muitas variáveis, né? Nós aplicamos um PB de 12 ensaios para 6 variáveis, mas isso significa dias e dias de produção. Isso é dinheiro para caramba. Então, não dá para daí chegar e falar assim, os efeitos esses são os importantes e tal, agora nós vamos fazer um outro delineamento. Industrialmente, é praticamente impossível isso. A gente reconfigura a partir da análise dos efeitos das variáveis, o exemplo até da Natura é por aí. Reconfigura, vai lá, valida na produção, fechou, resolveu o problema, resolveu, né? Agora, academicamente, é possível usar um fracionado, depois o fracionado, às vezes um outro fracionado, dependendo do número de fatores, até chegar no delineamento completo e na superfície, né? Quando não é possível chegar na superfície, não tem nenhum problema, né? Ok? E assim vai para 6 fatores, daí já aparece o 2 a 6 a menos 2, que é uma opção perfeitamente possível, ou de... Estou apontando para o lugar errado, será? Ou de 7 fatores, né? Na minha tese, como eu não tive... Eu bati em diversas portas, as pessoas naquela época não tinham experiência com número de variáveis grande, né? Naquela época, 7 variáveis era um número grande. Eu fiz um 2 a 7, 128 ensaios, né? Uma loucura, né? Mas eu tenho meu caderninho até hoje, tentando entender o fracionado. Eu não consegui naquela época, não tinha maturidade, né, e não tive ninguém que me ajudasse. Daí eu fiquei com medo de usar o fracionado e fiz um 2 a 7, 128 ensaios, né. Depois ele até acabou virando exemplo do livro, estudo de caso, que não precisa fazer, não precisaria, não que estivesse errado, estava certíssimo, mas é um absurdo, não estava fazendo tudo aquilo, né. Um 2 a 7 menos 3,
né? Ele dá o mesmo resultado, estatisticamente falando, dos efeitos, comparado com o 2 a 7, né? Mas isso foi só 5 anos depois, trabalhando, entendendo, estudando muito, que eu fui ter essa certeza que eu podia fazer isso, né? Agora, o 2 a 7 menos 4, eu nunca faria, né? O PB de 8, o Plectibam, que é outra ferramenta para screening design, também nunca faria de 8 ensaios, porque você não fica com nenhum grau de liberdade para calcular nada, você só calcula 7 variáveis, a média, os 7 efeitos e acabou, né? Você não consegue fazer nenhuma variação estatística, isso é um perigo, né? Você fica com inúmeros efeitos de interação grudados nos efeitos principais. Né? Eu estou dando porque como eu sei que tem professores aqui, tem gente que usa, então, né, quem nunca viu, não se preocupe com esses argumentos que eu estou colocando. Tá bom? É só para ter um panorama da ferramenta. Mas é que tem gente que eu sei que usa, então, por isso que eu estou reforçando isso. Tá? Bom, e assim vai. 8 variáveis também as opções, e a partir de 9 é a ferramenta do Plectibam, que é uma ferramenta que não tem livro nenhum, nem livro internacional nenhum, nem do Box, do Curie Cornell, do Montgomery. Cita, meia página, tá? Existe, mas não tem livro nenhum. E em 93, para usar um colega professor, o seu Vivaldo lá no meu departamento, ele tinha 20, eu tinha 7 variáveis, já tinha apanhado bastante, né? Ele, conversando comigo, ele falou, Bel, eu estou com 20, listei 29 variáveis do meu processo, uma câmara de refrigeração. Né? Eu falei, 2 a 7 dá 128. 2 a 29, ele teria que viver mais de 800 anos. Sendo que cada experimento, no máximo, teria que durar 3 minutos, sem direito às férias. Não vai rolar, né? Então, daí eu fui em busca de estudar essa ferramenta do Plectibam, que o artigo original é de 1946, né? Eu tenho o maior carinho por isso, que ele acabou sendo a minha especialidade, trabalhar com muitas variáveis, né? E estava contando que recentemente eu pude trabalhar com a Dipsitoga, que foi comprada pela Bemis, né, uma americana que faz embalagens, e trabalhei com eles durante 8 meses na produção, 2 milhões de embalagens de cartão dia, para estudar a permeabilidade da embalagem, uma máquina de 25 metros, 13 altura, 8 estágios, né? Eu falo que Deus é tão bom que só dá para a gente essas coisas à medida que a gente vai tendo mais experiência. Que se eu tivesse dado isso, né, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu teria olhado para a máquina e talvez teria me assustado e ido embora, né? Mas eu olhei para ela e falei, temos ferramenta para você. E daí listamos, junto com desde o operário que aperta os botões ao coordenador da produção, 2 máquinas, na verdade, estão em paralelo. Uma que produz embalagem de 500 gramas e outra de 2 quilos, 1 quilo. E o objetivo era estudar a permeabilidade para evitar que o produto, ele absorva umidade. Numa máquina nós estamos 37 variáveis, e na outra máquina 33 variáveis. O trabalho ficou muito bacana, ficou super completo. E no primeiro momento, tá contando ontem para você, Nelly, eu desconfiei da metodologia analítica da resposta da permeabilidade. Eu falei, felizmente, como eu sou engenheira, então eu tenho a visão de processo, por isso que eu posso permear ali com o pessoal da Bosch, com o pessoal da Natura, da Unilever, por isso que eu posso permear por diversas áreas, porque a formação de engenharia dá para a gente essa visão. Né? Se eu fosse estatística, eu não ia questionar com eles, mas isso é um processo de secagem ao contrário, de adsorção. E num processo de adsorção, a inclinação da reta, eu tenho que pegar onde ele é linear. Eu não posso pegar 4 pontos onde a fase da unidade de equilíbrio já começa, né, a ser atingida, porque senão R quadrado dá 0,75. Daí eu comecei a questionar, né, a metodologia. Questionar não por quê? Porque não adiantava montar um planejamento super bacana para a máquina
se os meus Y respostas viessem totalmente comprometidos, entenderam? Então, eu falei, primeiro a gente tem que estudar a metodologia analítica no laboratório, né? Daí ficamos 2 meses e meio aplicando DOE para melhorar a metodologia analítica. A hora que os R's quadrados da adsorção, da inclinação passaram no mínimo de 0,95, daí fomos para estudar as variáveis da máquina. Porque daí eu podia confiar nos Y, resposta de adsorção. Então, isso que é legal, que você pode aplicar tanto lá na metodologia analítica, como na linha de produção, né? E, para um caso desse, né, só mesmo a ferramenta, que é o capítulo 6 do meu livro, do Platt-Burn. Que é a minha alegria, que eu fico aqui no livro, né, que é o único livro que tem detalhadamente a explicação de toda essa ferramenta do Platt-Burn com estudos de caso. Bom, então, se eu estou numa situação de muitos fatores, pouco conhecimento, longe das condições desejadas, eu devo aplicar o delineamento fracionado ou de Platt-Burn para identificar as variáveis mais importantes, o efeito de cada uma, para poder reconfigurar. A partir do momento que eu tenho um número menor de fatores, que eu já estou mais próximo da região ótima, daí sim eu posso fazer um fatorial, devo fazer um fatorial completo, se for possível, para construir os modelos preditivos, e sempre, tenha feito essa parte ou não, mesmo que eu fique só com a análise dos efeitos, sempre eu tenho que fechar, né, o meu projeto, validando experimentalmente, falar, cheguei nessas condições. Essas condições me levam ao objetivo desejado. Então, vou lá e valido. Né? Pode ser 1, 2, 3 condições para ver economicamente qual é o mais interessante. Vou lá e valido. Né? Eu nunca vou embora de uma consultoria sem antes validar experimentalmente. Por quê? Vira as costas e dá um problema, né? Então a gente sempre tem que fazer a validação. Então, após a análise da superfície, depois de novo, a validação experimental. Bom, perigo do uso dessa ferramenta, né, é não ter o conhecimento dos fundamentos da metodologia. Tem uma frase do Haaland que eu adoro, que ele fala, cuidado com a síndrome statistic on, brain off. Né? A pessoa tinha uma época que o pessoal da graduação estava querendo, estava interessado na disciplina, e eles falaram, professora, não dá para a senhora encurtar a parte da teoria, a gente ir direto para o laboratório, para o computador? Né? Para a gente aprender a clicar lá no software. Daí eu falei assim, então é melhor eu ficar na pós. Por quê? Ainda não tem maturidade. Porque a hora que você tiver maturidade, vai entender que o software é de menos. Quando eu fui dar o curso na Natura, eles só trabalhavam com Minitab. Eu baixei 2 semanas antes de eu ir dar o curso, eu baixei o Minitab 30 dias gratuito, me treinei, peguei meus estudos de caso, vi como as entradas lá como era, me treinei, fiquei uma semana lá me treinando com o software, e pronto, o software de menos. O software pode usar qualquer um, né? Agora, os fundamentos, não é clicando pode fazer um monte de bobagem. Então, tem que estudar os fundamentos. E eu falo que esse é o slide mais importante. É a ferramenta estatística aliada ao conhecimento do processo e o bom senso, tanto na hora de escolher a ferramenta adequada, como analisar os resultados. Né? O bom senso tem que permear. E daí, então, eu vou apresentar aqui, eu escolhi 3 estudos de caso, né? Um deles está no livro, que é da Eliette Bispo. Ela trabalhou durante anos na indústria cacaueira, e atualmente ela é professora na Universidade Federal da Bahia. E a Eliette, quando ela foi para Engenharia de Alimentos, fazer o doutorado dela no Departamento de Tecnologia de Alimentos, ela fez a parte prática dela no ITAL. O objetivo dela era o seguinte, ela trabalhava muito tempo na indústria de cacau, e ela disse que ela sofria muito, porque ela trabalhava na produção. E daí imagina o seguinte, vem a Nestlé, por exemplo, e encomenda para mim 10 toneladas de cacau para formular, né,
ou Nescau. Bom, ela está interessada num tom avermelhado, né, do cacau, para dar aquela cor específica, aqueles atributos de cor, né, que vai dar o tom do produto dela. Daí, outra pessoa me encomenda, lá, trabalha lá na Arcor, por exemplo, e produz mistura pronta de mousse de chocolate. Daí também encomenda lá 20 toneladas do cacau, mas com os atributos de cor para fazer mousse de chocolate. Daí a tonalidade é outra. Porque aqui eu quero um tom avermelhado, lá eu quero um tom marrom, cor de mousse de chocolate, aquele marrom de chocolate amargo, né? Então são tons totalmente diferentes. Daí a pessoa que está na produção, que fica ali fazendo a secagem dos nibs de cacau, que vão temperatura, tempo de residência no secador contínuo, né? Concentração de álcool, que vai no... Se ela ficar no tentativa e erro ali, uma hora o cacau lá sai meio... Não sai o avermelhado que eu preciso, sai meio queimado. Sai... Então, cada hora ele sai com uma especificação. Isso é um sofrimento. Então, quando ela foi fazer essa tese lá, ela queria usar a técnica de planejamento de experimentos para entender o efeito da concentração de álcool que vai na secagem do nibs de cacau, da temperatura do secador e do tempo de residência no secador. Essas três variáveis, as variáveis que ela precisava estudar, para ver como que se comportavam os atributos, né, físico-químicos, sensoriais e de cor e tal. Então, ela tem NY respostas na tese dela. No livro eu selecionei algumas, porque senão ficaria muita coisa, e aqui eu selecionei algumas só para vocês terem uma ideia. Porque nessa situação, não é uma situação onde está querendo otimizar, está querendo um ponto de máximo, um ponto de mínimo, de redução de custos. Não. Nessa situação, está querendo enxergar o quê? Qual é o efeito dessas três variáveis nos meus atributos respostas? Porque o dia que eu receber uma encomenda de 10 toneladas de cacau, com aquela cor A, cor L, cor B, os atributos de cor no tom avermelhado, eu vou lá na minha máquina e coloco. Temperatura tem que ser tanto, tempo de residência tem que ser tanto, concentração de álcool tem que ser tanto. Então, o controle de qualidade lá vai ser muito melhor. O dia que eu receber lá a encomenda de 20 toneladas do cacau para fazer para a formulação do mousse de chocolate, vai ser outras combinações de temperatura, tempo e concentração de álcool, entenderam? Então, é outro tipo de aplicação da ferramenta, que é conhecer o impacto dessas variáveis nas minhas respostas, porque daí eu sei que, conforme... Tinha um exemplo que eu esqueci, do pessoal da Unilever, a pesquisadora, ela tinha na baia dela, né, do trabalho dela, as curvas de contorno, conforme a necessidade que ela precisava, ela ia lá e falava, essas condições que eu preciso trabalhar hoje, conforme o que ela tinha, que a viscosidade era relacionada com viscosidade aparente. Conforme a viscosidade aparente que ela precisava, ela enxergava nas cartas as curvas de contorno e trabalhava com aquelas condições. Então, esse é o exemplo da Eliette. Então, a Eliette tinha essas três variáveis, temperatura, tempo de residência, concentração de álcool, né, os valores mínimos e máximos. Aqui, o delineamento composto central rotacional, então aqui é a parte do DCC, o 2 a terceira, 8 ensaios, mais o 2 vezes 3, 6 axiais, e foram realizados 4 pontos centrais. Aqui as respostas, pH nesse caso é uma resposta, não é uma variável que a gente chama independente, tá? É uma variável dependente de resposta. O pH, muitas vezes ele pode ser variável independente e variável dependente também, né? Pode ser fator de entrada e fator de saída, no caso aqui é um fator de saída, ok? Então, conforme as condições de tempo, era temperatura, tempo e álcool,
temperatura, tempo e álcool, ela tinha respostas de pH, coral, ali varia muito, desde valores aqui ao redor de 5, né, até valores aqui de 17. Então, conforme as condições dessas 3 variáveis, vê que varia muito os tons, por isso que fica sofrido fazer tentativa e erro, né? Então, para cor A, cor B, cor L, cor sensorial e sabor. Sabor, o que ela fez? Para cada produto, né, condição do ensaio 1, naquelas condições tem o pó, né? Ela jogou no painel com leite, né, batido com leite, para o pessoal ver se estava aprovado ou não. Porque vai que a cor, os atributos sensoriais, tudo tão ok, mas a hora que vai tomar está intragável, certo? Então, ela fez um painel sensorial para estudar. Bom, com isso, eu posso obter modelos, né, como ela fez um delineamento completo, modelos para cor L, a nova, mostrando que é estatisticamente significativo, que pode tirar a superfície. Então, nesse objetivo, a superfície, não é otimizar nada, chegar num ponto de máxima, é o quê? Saber o comportamento. Se eu vario a temperatura, né, o que acontece com a minha resposta cor L? Se eu vario o álcool, o que acontece? Certo? Então, é enxergar, se ela quer uma condição ao redor de 30 a 35, que condição de álcool e temperatura que ela pode trabalhar, né? Então, esse é o objetivo. Para corar, a mesma coisa, o modelo, a variável X2 não entrou, não foi estatisticamente significativo, e daí a nova também mostra que é válido, e daí a superfície, a mesma coisa, tem esse objetivo, sabe? O que vai acontecer com a minha cor quando eu vario temperatura e álcool? A cor B, mesma coisa, né? Então, também o mesmo objetivo. E a análise do sabor, nada foi estatisticamente significativo, nada. O R quadrado deu 28%, né? Já pensou? Entenderam o que aconteceu? Não dá modelo, não dá superfície, né? O R quadrado, 28%. Fala, nossa, o que aconteceu com o sabor, né? Então, se a gente fica só amarrado na estatística, eu posso tirar uma superfície que não vai ter validade nenhuma, porque com R quadrado de 28%, a superfície não tem validade nenhuma. Então, não pode tirar a superfície disso, né? Na verdade, se a gente volta lá na resposta, ter copiado esse slide que ficava mais fácil, mas se a gente volta lá na resposta, eu não falei para vocês antes, porque eu queria que vocês enxergassem isso. Se a gente vai lá na resposta do sabor, o que acontece? Todos os ensaios, todo mundo gostou. De 6,5 a 7,5, o produto está excelente, está aprovado. Só que tem uma condição, que é a condição de mais alfa da temperatura, 120 graus da temperatura, e as outras condições centrais, né? Que detestaram. A nota foi 3,3. Ou seja, queimou o produto, né? Queimou o cacau. Então, quando você tem uma condição dessa, uma resposta dessa, todas as respostas oscilam, né, no valor médio, mais ou menos um erro experimental normal, de análise de um painel de pessoas que estão analisando o produto. Só que, e aqui não é uma nota só, esse 6,9 vem de uma análise estatística de sensorial. São várias pessoas que experimentaram o produto e a média da nota que foi 6,9, né? Que um experimentou deu essa nota, tá, gente? Né? Falando para quem não é da área. Então, esse indica o quê? Que para o sabor, eu posso deixar, não preciso me preocupar com qualquer condição, menos a de 120 graus. Porque a de 120 graus queima o meu produto. Então, não vou tirar a superfície, porque a nova está mostrando, porque não tem como eu tirar uma superfície de uma resposta que os valores são todos iguais, né? Só com um Y muito baixo. Não tem como tirar, aqui, ó, não tem como tirar superfície disso. As respostas estão aqui entre 6,5 a 7,5, né? Uma média de 7, mais ou menos meio de nota.
eu só tenho um ponto aqui que dê testado. Então, não tem como tirar a superfície disso. Então, o que eu estou se a gente não tem essa visão, não analisa dessa forma, fala, nossa, deu errado aqui. Não, não deu errado nada. Eles gostaram do produto. Só não pode trabalhar naquela condição. Né? Agora, tem um outro exemplo, que é da tese da Angélica, que aqui é a aplicação em formulação. Tá? Só para você ter uma ideia. Vai dar tempo certinho de eu falar da Natura também. Tá. Então, a Angélica, ela é nutricionista, ela fez a tese dela na Faculdade de Engenharia de Alimentos, mas no departamento, no DEPAN, no Departamento de Planejamento Alimentar e Nutrição. Né? E ela veio, e a orientadora dela, Elina Bolini, elas vieram pedir ajuda porque ela queria elaborar um bolo, pensando em bolo industrial, de cenoura, para pessoas celíacas, né? O pessoal, às vezes, que tem problema com, hoje em dia, muita gente, né, com a assimilação do glúten, né? Então, e até o objetivo dela era para pessoas que estão internadas, no hospital, coisa e tal. Então, e elas duas vieram conversar comigo, que elas queriam estudar a formulação, que a composição era açúcar, cenoura cozida, para facilitar o processamento, lá ovos, óleo, e ela não podia usar farinha de trigo. Só que ela não podia usar um substituto só, por exemplo, só farinha de arroz, ou de milho, ou de fubá, ou batata. Né? Se fosse só de fubá, não seria bolo de cenoura, seria bolo de fubá, né? Então, tinha que ser um mix, né, dessas 3 fontes de amido. Entendeu? Olha, eu estou acostumada a montar DOE pra caramba. Eu pedi para elas um prazo. Eu falei, vocês me deem 2, 3 dias para pensar no caso de vocês. Porque ele não é trivial. O número de variáveis é pequeno, né? Um PB de 12 aí que eu montaria. Mas o problema não é esse, o problema é a estratégia. Aliás, na hora eu nem falei que era um PB de 12, porque eu falei, como que eu vou fazer com esse mix de farinhas? Né? Então, eu pedi para elas um tempo. E eu fiquei 3 dias pensando na tese no delineamento da Angélica. Por quê? Mistura, delineamento de mistura, não dá certo. Né? 98% dos nossos casos, delineamento de mistura, que seria assim, 100%, 0, 0, 0, 100%, 0, 0, 0, 100%. Depois, 1/3, 2/3, 0%. 2/3, 1/3, 0, 1/3, 1/3. Isso não dá, porque eu não posso fazer um bolo com 100% de ovos. Vai dar um omelete. Não dá certo o delineamento de mistura para a gente. Delineamento de mistura é um caso de delineamento muito específico. Por exemplo, embalagem com atmosfera controlada. Nitrogênio, oxigênio, CO2. Daí mistura dá certo. Aliás, nesse caso, só mistura dá certo. Se eu quero estar substituindo um outro caso que eu ajudei lá na tese da Isabela, que era a substituição de NaCl, substituição parcial de NaCl por KCl. E L-ornitina, para tirar o sódio para pessoas que têm hipertensão. Tudo bem, daí mistura dá certo, delineamento de mistura. Mas 98% dos nossos casos reais, mistura não dá certo. Não tem como fazer 100% de um e 0 do outro. Né? Então, isso já era uma coisa que... Então, agora, como por outro lado, montar um delineamento experimental onde a condição de menos, que é o nível inferior, tem que dar sempre 100%. Porque no menos, vai faltar balanço de massa, vai ficar negativo. E no mais, vai dar mais. Então, normalmente, quando a gente tem uma situação dessa, a gente tem que arrumar um QSP, quantidade suficiente para completar os 100%. Né? Não dá para entrar muito em detalhe aqui, porque palestra não é curso. Eu não me animo quando eu vejo, já passei da hora. Né? Mas só para você, para entendendo, quer dizer, a pessoa, mistura é a solução. Não é.
Mistura não é a solução para a gente, na maioria dos casos, né? Então, como que eu bolei essa estratégia? Chamei a Angélica e a Helena e falei, olha, vamos ter que arrumar um QSP, né? E como ela não podia trabalhar com um ou com outro, que isso seria mais fácil também, ela tinha que trabalhar com esse mix, né? Então, perguntei para a Angélica, Angélica, da tua experiência, que já realizou alguns ensaios com esses tipos de farinha, qual que você colocaria mais? Você colocaria mais fubá, o arroz, o uísque? Então, ela me deu uma ideia das proporções, e com isso eu montei essa razão, que eu chamo de razão, entre os amigos. Então, ela fez um mix que chamou de -1, que era 10% de amido de milho, 40% de fécula de batata, 40% de arroz, 10% de fubá. Ou a condição do ponto central, 15% do milho, 35% da fécula de batata, 35% do arroz, 15% do fubá. E aqui 20%, 30%, 30% e 20%. E daí, então, aqui está montada, é uma matriz do Plectibam, de PB 12 ensaios, porque um 2 a quinta menos 1 também daria certo aqui, 16, só que seriam 16 ensaios, seriam 4 ensaios a mais do que 12. Contando os 3 pontos centrais que iria tanto num delineamento no outro, com 2 e quinta menos 1, faria 4 ensaios a mais. E para quem depois vai fazer um monte de análise, e depois ainda colocar no painel para fazer os atributos sensoriais, 4 ensaios é muita coisa. Industrialmente, 4 ensaios é muita coisa. Então, o PB é uma excelente opção, né? Então, por isso que eu optei pelo PB. Aqui são as condições codificadas da matriz e aqui as condições da quantidade de cada açúcar, cenoura, ovos, óleo de milho, e aqui o tipo de mix, e daí aqui a quantidade de massa do mix que completava os 100% dela, que era 350 gramas, só que ela não fazia 350 gramas, ela não fazia um bolo por causa da condição de ensaio, você tem que fazer replicada suficiente para ser estatisticamente significativo, tá? Isso é para conta dos 100% que cada forminha, aquela forminha de bolo inglesa é 350 gramas. Né? Se alguém tiver interesse, eu deixo o nome depois da Angélica aqui, nas teses digitais da FEA, a pessoa se cadastra e baixa a tese inteirinha dela, né, que está bem detalhado aqui. Né? Perdão, lá está bem detalhado, aqui eu só estou dando uma ideia de uma outra aplicação. Né? Então, daí, a massa do mix foi o nosso QSP para completar. Só que eu sabendo que ele não é um inerte, né, que na verdade o QSP sempre tem que ser um inerte, mas eu tenho consciência que ele não é um inerte. Então, daí, o que eu fiz? Eu calculei a relação de massa em relação à quantidade de ingrediente mix e depois eu chequei para ver se essa razão não tinha alguma correlação. E tinha. Todas as combinações de 4 acima, os resultados eram excelentes, eram melhores. Então, na verdade, aqui, a gente não estava interessada no modelo, porque nem pode tirar modelo de um delineamento de screening, né? Como o próprio nome está falando, é screening, é seleção, não é delineamento para tirar modelo. A gente não estava tirando modelo, superfície, nada. Eu queria o quê? Ver qual combinação dessas 5 variáveis que me levava a quê? Ao produto desejado dela. Em todos os ensaios dela, ela sempre colocava junto quem? Um controle. Quem que era o controle? O padrão? O bolo de cenoura normal, com a formulação normal, com a farinha de trigo. Esse era o comparativo dela, era o controle, certo? Então, sempre que possível, corro junto um controle em paralelo, ok? Bom, aqui a análise estatística dos efeitos das variáveis dela, e ela, né, aqui tem só alguns, aparência, aroma, maciez, sabor, impressão global, dureza, vai embora, atividade de água para bebida de prateleira, né, ela tem mais variáveis respostas ainda na tese dela, que eu só selecionei algumas. Então, aqui a gente vê o impacto de cada variável, né, a importância estatística de cada variável nas respostas, e o objetivo dela, esse é o padrão, o bolo de cenoura,
né? E daí nós chegamos naquelas 4 combinações que estão amarelinhas aqui, elas chegavam nos mesmos atributos sensoriais e fisicoquímicos do padrão. Então, ó, dá para ver que conforme a combinação, né, do ensaio, o bolo sola, fica horrível, né? E conforme você tem a mesma estrutura, o mesmo sabor do pão padrão. Então, embora essa ferramenta ainda seja muito útil, né, ainda a gente encontra algumas resistências do tipo, vamos variar apenas uma coisa por vez para não ficar confuso. Incluiremos esse fator nos próximos experimentos. Não há muita interação. É muito cedo para usar método estatístico. Um planejamento estatístico seria muito extenso. Meus dados são muito variáveis para se usar a estatística, né? Contudo, essas razões são precisamente os motivos pelos quais os métodos estatísticos de soluções de problemas devem ser usados. Esses argumentos, eles, né, fazem a gente, não, por isso que eu devo usar. Né? Então, aqui eu coloquei só umas fotos, eu falei, é uma pena que eu não tenho foto de tudo para pôr no meu site, de todos os cursos que eu já dei aí nesse Brasil afora, né, de recordação, mas aqui estou mostrando o pessoal da equipe da Natura, esse aqui foi o pessoal da selagem de bisnagas, o André, esse daqui, o Luiz, uma equipe super linda, tenho, né, uma equipe muito unida, né, todo mundo a fim de resolver o problema, né, aqui um dos cursos da Unilever, aqui com o pessoal da Ambev, aqui com o pessoal da Petrobras, eu fiquei em junho, finalizou uma consultoria, que eu fiquei com eles quase 2 anos, 20 meses, eu acompanhei 19 projetos em paralelos, desde biorremediação, a microbiologia aplicada, enzimologia, toda a área da gerência de bioprocessos. Foi uma experiência maravilhosa, uma equipe linda, né? O centro de pesquisa deles é uma coisa impressionante, né? O novo CEMPES é de orgulho nacional, né? Falando da parte técnica, eles não têm nada a ver com o que está acontecendo em termos políticos, né? Quem está lá é concursado, gente competente, trabalhadeira, e cá entre nós, né? Super responsável, e nesses quase 2 anos que eu fiquei com eles lá na Petrobras, eu falei, é uma empresa de orgulho nacional, né? Tudo isso que está acontecendo é uma pena muito grande, né? Porque o Brasil vende tecnologia, né? Petroquímica para fora, né? Detém essa tecnologia, né? E é uma pena tudo isso que está acontecendo. Mas o pessoal técnico, os pesquisadores, eles não têm nada a ver com toda essa parte política que está acontecendo. É uma pena, mas eles são afetados, né? São afetados, é uma pena. Aqui com o pessoal da Agroenergia lá de Brasília, da Embrapa. Aqui só para o pessoal ter uma ideia, que dá para usar em qualquer área mesmo. Aqui com o pessoal do Centro de Tecnologia de Aeronáutica, eu dei o curso para eles em 2009. Não, perdão, está aqui da data. Eu vou me perder na data, 2011, né? E a gente até tirou a foto embaixo do foguete da praça, lá o pessoal do Instituto de Aeronáutica Espacial, todos os pesquisadores, tinha uma do ITA aqui, eles deram uma vaga para uma mocinha de mestrado do ITA, todos os pesquisadores, tinha de físico, engenheiro, né, biólogo, várias áreas, interessados em combustível para avião. Então, bem bacana, interessado em aprender essa ferramenta para desenvolver combustível. Aqui o pessoal da Farmanguinhos, de vacinas, né? Então, assim, para ter uma ideia, aqui o pessoal da Cristália, da farmoquímica, né, de produtos farmacêuticos. Então, para dar uma ideia, assim, de que a gente, né, pode usar em diversas áreas, né? Bom, agora fazendo um pouquinho de propaganda, né, o meu livro, eu tive a oportunidade de escrever o livro em 2005, com o professor Iema, que é estatístico titular da Exalc. Ele veio em 2004, ele já estava aposentado, tinha ficado 2 anos trabalhando na Bélgica, e ele encontrou meu curso na Unicamp e quis vir fazer, em 2004. Eu falei, para mim é uma honra, uma alegria ter um professor titular de estatística, já tinha diversos professores de estatística no curso, falei, para mim é uma honra ter um professor titular aí.
E daí, quando terminou o curso, ele falou, Bel, puxa, é um pecado você dar o curso e ficar só aqui para os seus 40 alunos, seu semestre aí. Vamos escrever um material, vamos pegar esse seu material que você dá em aula, porque é muito corajoso dar o curso com estudo de caso real. Normalmente, estatística é tudo, né? Tantas moedinhas para cima, para baixo, tantos parafusos. Ele falou, mas pegar os pepinos aí de, né, bioprocessos, enfim, de formulação. E ele falou, é uma coisa que eu acho que a contribuição ia ser grande. Daí eu peguei, isso foi no último dia de aula, em junho de 2004. Daí eu peguei, coloquei ele é de Piracicaba. Eu falei, o senhor pode almoçar comigo hoje? Ele falou, posso. Daí eu peguei, pus ele no carro e levei ele até o educandário, onde eu sou voluntária desde 95, e na unidade 2, que é a unidade maior, e daí, que é uma grande ocupação, né, uma comunidade grande lá, e lá atualmente a gente tem 480 e poucas crianças. E daí nós chegamos lá, não falei para ele onde a gente estava ainda, falei, vou levar o senhor para almoçar comigo. E daí quando nós entramos no educandário, as crianças, elas sempre vêm e agarram nas pernas da gente. E daí vieram, agarraram na minha perna, na dele. Eu falei, se a gente conseguir escrever esse livro, eu gostaria de encaminhar toda a renda para essas crianças, professor, como gratidão a Deus por ter estudado, né, desde o meu do colégio técnico até hoje, ter estudado numa das melhores universidades do país, né, eu devo essa gratidão, né, e que gostaria de ajudar diretamente quem, eu sei que dificilmente, né, poderia ter oportunidade, e a gente gostaria muito que elas tivessem essa oportunidade de estudar, como eu tive, né. E daí ele até começou a chorar, ele falou assim, missão, nós vamos escrever. E daí foi uma longa história, foi em um ano saiu o livro, nós lançamos no SLACA de 2005, e desde o primeiro livro vendido, 100% da renda dele é doado para a instituição, já está na 3ª edição esse ano, já foram então mais de 6 mil livros, não está em livraria nenhuma, né? As pessoas vêm nos cursos, nos congressos, pela loja virtual da própria entidade, ou o pessoal escreve para mim, para a editora, e deposita direto na conta da editora da instituição, recebe a nota fiscal, então ele vai se espalhando. Como ele custa R$70, ele custava R$50 no ano passado, ele é mais barato que preço de xerox, né? Então, o pessoal não tem coragem tem 360 páginas, então o pessoal não tem coragem de tirar a xerox, porque vai estar deixando de encaminhar auxílio para as crianças, né? E daí, em 2011, um pouco antes de 2011, eu paguei para um americano que estava fazendo pós aqui no Brasil, doutorado. Ele traduziu o livro, e a professora Hiller, que é inglesa, fez a revisão. E eu de espanhol também, um peruano, ex-aluno nosso, e a Olga colombiana, traduziram, e um professor de espanhol da Espanha, professor espanhol mesmo, fez a revisão do espanhol. Então, em 2011, eu levei num congresso em Foz as 3 versões, com a esperança que uma hora alguma editora internacional se interessasse pelo livro de inglês. E daí, bom, resumindo a história, ano passado no SLACA, lá na Unicamp, eu estava, Deus é Pai, eu estava ao lado, num estande com os 3 livros, só que era uma outra capa, né? Agora já é a capa do livro que está sendo lançado. Eu estava ao lado da CRC Press. E daí o Steve, que é americano, chegou lá e falou, eu vou publicar esse livro em inglês. Falei, pois não, senhor, o que o senhor precisa? E daí ele me passou umas coisas que eu precisava mandar para ele. Enfim, caminhou tudo bem. A gente tem na nossa instituição, lá do educandário, uma advogada especialista em direitos autorais, ela fez isso na Inglaterra, Juliana, e daí ela ajudou a escrever todo o contrato, e daí os royalties do livro, porque os outros 100% vão para a instituição. Eu pago dando consultoria, pago a gráfica dando consultoria. Mas o da CRC, eles não iam fazer sempre, lógico, nem pensavam uma coisa dessa, porque eles
eles que estão editando, eles que vão publicar, eles que carregam o livro em tudo que é congresso para, né? Então, eles costumam doar 10%, destinar 10% para os autores. Como que é para a instituição, eles resolveram destinar 15% e diretamente, o contrato foi diretamente para a instituição, para as crianças, né? E está saindo agora, esse ano, fui recebendo várias, né, e-mails deles, 48 horas para responder tal coisa, né? 3 semanas atrás, 24 horas para fazer a revisão final. Eu caí doente depois que eu entreguei, mandei no dia seguinte eu caí doente, que foi a última versão. Agora, dia 17, já está à venda na Amazon, né? E pela CRC Press. E dia 17 de dezembro ele já está em papel mesmo, já vai estar fisicamente para ser entregue, né? Então, estou falando para vocês, porque se alguém tiver interesse, às vezes tem pesquisadores que, né, de convênios que moram fora do Brasil, né? A minha alegria é que o livro tem, no capítulo 5, as estratégias sequenciais para otimização, os fracionados detalhadamente explicado, porque eu sofri muito para aprender isso sozinha. E eu falei, as pessoas, meus alunos que vão comprar o livro, eu quero que esteja mastigadinho seus fracionados, porque é muito difícil entender isso sozinho. E estando bem explicadinho já não é muito fácil, mas estando explicadinho já é bem melhor. E o capítulo 6, que eu acho que é o grande diferencial do livro, que isso não tem em nenhum livro internacional, né? Que eu acho que foi um dos grandes motivos deles terem, com afinco, terem pego o livro para publicar, né? Porque realmente, industrialmente, eu só uso o capítulo 6. E ele é detalhado, inclusive, mostra em Excel como que calcula passo a passo, efeito, erro padrão, ter calculado o valor, toda análise estatística, passo a passo o procedimento, como se fosse feito no Excel, né? Então, e também, mais uma novidade, né, que eu estava contando para Eli, Deus é bom demais, eu recebi um presente esse ano que eu tenho um afilhado, ele é engenheiro de computação da Unicamp, desde pequenininho ele representa o Brasil em diversos congressos internacionais de programação. Os últimos 2 anos ele estava trabalhando no Facebook, e daí ele voltou para o Brasil. Eu acho que ele tem, aí, ele é muito novo, tem 26 anos, acho que ele tem um futuro brilhante para fazer coisas muito bacanas com programação. E daí ele voltou aí, e eu falei, Paulinho, você quando não te descobrirem que você voltou, você não gostaria de desenvolver um software de cálculo do livro da tia? Eu falei, porque os softwares que tem, eles têm muitos problemas, né? O Plechtibam tem muitas matrizes erradas, inclusive, né? E eles não fazem cálculos, superfície, que a tia é contra. E no meu software eu não queria ter essas coisas, queria só tudo que eu acredito que está certinho. Vamos ver, né? O software está pronto. 2 meses, o software está pronto. O cara é brilhante. Falei, poxa, Paulinho, carreguei você no colo. Agora você está dando esse presente para ti. E também E eu falava, engraçado que eu falava para Ali, conhece a mãe dele, que também é engenheira de alimentos, desde que ele é pequenininho, eu falava para ele, mas esse menino é brilhante, você nunca vai precisar se preocupar com ele, porque ele é uma doçura. Você olha assim, não dá nada, né? O cara é uma fera. Eu sentei com ele poucas vezes, né, com o livro de inglês, e assim, o Plechtibam, fiz para ele o cálculo passo a passo, ele tinha que entender para transformar aquilo em algoritmo, para daí sair na tela o cálculo, você fez, eu vou ter um algoritmo de cálculo, né? Nossa Senhora, que velocidade de aprendizado maravilhoso. Então, logo também a gente vai estar divulgando o software para cálculos que tem o material no livro, né? E a gente quer fazer um preço também bem em conta para evitar piratarias e tipo livro, uma coisa que seja bem acessível, que é a minha intenção aqui, essa ponte, ajudar quem precisa dessa ferramenta, que é maravilhosa, eu adoro fazer isso, né? E com os recursos, ajudar aquelas crianças que precisam. Atualmente, eles rezam para eu ter trabalho diariamente, né? Eu sou uma das fontes de recursos através do meu trabalho. Então, o software também tem essa intenção, né?
ok? Por isso que em 2009 eu me aposentei, comecei a cobrar os cursos mesmo e tal, porque todos os cursos, consultorias, eu direciono para a associação, né? Bom, já o meu tempo deu agora, né? E eu queria agradecer muito o convite, espero que de alguma forma eu tenha despertado o interesse, né, nas pessoas da iniciação científica, né? Não dá para pensar em tentativa e erro, né? Vocês são muito jovens, e quem também já está trabalhando há mais tempo, como eu falei, né? Sempre é tempo da gente falar, opa, se tem uma metodologia melhor, vale a pena estudar, né? E o livro é bem didático, né, Li? Né, eu tentei fazer uma coisa bem didática, né? Então, se alguém tiver interesse no livro, né, pode escrever para a gente, eu encaminho para a editora, a Eliane tem alguns exemplares, né? E o de inglês, se alguém quiser indicar alguma coisa, é só entrar na Amazon com o meu nome, ou com o nome do livro em inglês, que já sai lá, né? Já está lá à venda. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, fiquei muito feliz, né, de ver um encontro desse, né, agitando aí os jovens, porque, como disse o professor Dr. Flores ontem, é o futuro do país, né? Nós podemos fazer a diferença para esse país, se a gente ama o que a gente faz, né? E a gente deve amar o que a gente faz, senão muda de profissão, como ele falou, né? Porque a gente fazendo o que a gente gosta, a gente é feliz e faz os outros felizes à nossa volta, a gente faz a diferença para os outros, né? E a gente sabe, se o país depende das cabeças pensantes, né? Porque as pessoas que estão na outra ponta, né, é muito, muito dolorido, né? Então a gente precisa ser transformadores, né, ser agentes transformadores. Não somos melhores que ninguém, não é isso, né? Mas só nós, como a gente teve a oportunidade, nós temos o dever e a alegria, mais que dever, né? Eu acho que é mais que isso, é a alegria de fazer a diferença, né? Então eu espero que de alguma forma tenha valido para vocês terem acordado cedinho e terem vindo aqui. Ok? Muito obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria de, Bel, então, em nome de toda a comissão científica, lhe agradecer pela brilhante exposição, pela sua energia em vir até a Medianeira, né, despender do seu tempo, que é precioso, já que todo o trabalho dela é revertido para essa instituição de caridade, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, então e ajudar, né, eu sou testemunha desse trabalho verdadeiro que ela faz. Então, e gostaria de frisar, né, que eu tenho exemplares do livro para quem quiser adquirir, o custo é R$70, então eu tenho 11 exemplares lá na sala de professores de alimentos, quem quiser adquirir é só falar comigo, tá? Então o pessoal da graduação conhece que eu estou ministrando a disciplina, e o pessoal do mestrado, sabe, sempre compram o livro, a gente encaminha, né, para que comprem, enfatizando que o xerox sai mais caro do que R$70, e que toda essa renda é revertida para um motivo muito nobre, né, que é auxiliar essas crianças que não têm oportunidade, da Associação dos Amigos da Criança, da qual a Bel faz todo esse trabalho, então, para manter esse educandário, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Quem quiser o livro, só falar comigo.